Fala pessoal, voltando aqui para esclarecer alguns pormenores que ainda ficaram pendentes desde o vídeo passado, que tinha como objetivo explanar um pouquinho, tratar um pouquinho sobre o valor da educação pública para a atualidade, né, e para a sociedade em geral. E naquele vídeo eu pretendi também, ou melhor, naquele vídeo eu fiz uma rápida comparação com a instituição privada. Depois eu posso inclusive também trabalhar um pouco das virtudes, dos valores que a educação privada ela oferece em comparação à educação pública, só para que eu não seja mal entendido aqui como se fosse um inimigo da instituição privada. Não é o caso de forma alguma. Assim eu não ensinaria, não me dedicaria de coração como eu também me dedico à educação privada. Mas em um tópico específico, e eu penso que tenha ficado pendente naquele vídeo, diz respeito à capacidade que é a educação pública, né, e a finalidade da educação pública em si, que seria um trabalho em nome da igualdade. Nós sabemos que vivemos uma educação muito desigual e o ensino social, digamos assim, né, o ensino público, ele acaba trabalhando contrariamente a essa lógica de perpetuação da desigualdade. Ele é uma forma, portanto, de tentar equilibrar esse jogo, que inclusive nos possibilitaria falar de meritocracia, se quisermos falar de meritocracia. Como falar sobre o valor do esforço numa sociedade totalmente desigual, onde não é oferecido nenhum tipo de ferramenta às pessoas, né, ou aquela parcela da população totalmente desprovida de meios para lutar contra essa lógica da desigualdade, lutar contra aqueles que já possuem todas as ferramentas em suas mãos, né? Recursos, dinheiro, de forma geral, os melhores profissionais e a melhor educação tendo em vista certos obstáculos, como provas a nível nacional, né, como o Enem, etc. Então, como falar de mérito numa sociedade tão desigual, onde alguns podem estudar em escolas com mensalidades em volta de 10 mil reais, como existem aqui no país? Podem pesquisar que vocês vão descobrir, enquanto outras pessoas não têm nem o dinheiro de comprar o seu pão, né, de cada dia. Como falar disso? Então, a educação pública é uma maneira de remediar minimamente essa situação, oferecendo condições para aquelas pessoas que não têm, por assim dizer, qualquer recurso, qualquer base para desenvolver, inclusive seu esforço, ela tenha essas oportunidades. E isso está diretamente ligado, gente, à própria origem desse tipo de formação, que tem como base a Revolução Francesa, porque foi lá que o ensino público ganhou, digamos que, voz. É sempre importante lembrar que antes da Revolução Francesa, esse tipo de ensino, esse tipo de proposta, né, tendo em vista a parcela desfavorecida da população, era inexistente. A educação era dada por ou preceptores, né, que eram especialistas em certas áreas ou na educação em geral, mas que só eram passíveis de contratação porque tinha recursos, né, ou seja, a aristocracia, como também dentro das instituições religiosas, que de fato era uma fuga diante daquele sistema opressivo que era o medieval. Com a Revolução Francesa deu-se uma popularização, né, e uma explosão dessa que seria a principal vantagem das elites daquela época para a sociedade em geral. Então começou-se a se preocupar com a expansão de um ensino que antes estava restrito às elites para a população em geral. E isso se deu naturalmente uma popularização de ciências antes muito ligadas à aristocracia. É por isso que você hoje em dia é obrigado a estudar, ou fui obrigado a estudar ciências como a matemática, como a física, como a química, como a filosofia, porque em geral esse tipo de coisa não era estudada de forma alguma pela população em geral. Eram, portanto, ciências, saberes ensinados ou aos aristocratas do mundo antigo, né, do velho regime, ou aqueles que mergulhavam no ensino religioso, que de fato foi protagonista nas instituições de ensino que nós conhecemos hoje em dia. Então percebam como a educação pública ela nasce de um processo revolucionário de ordem social, política, e que tira das mãos das elites, das aristocracias da época, algo que era próprio àquela classe daquele tempo, por assim dizer, aquele estamento, a verdade seria essa, né? O termo mais apropriado.
A educação formal, a educação científica sempre foi, portanto, ao longo dos últimos séculos, ou melhor, ao longo do velho regime, dos tempos antigos, da Idade Média e o mundo antigo em geral, algo oferecido à aristocracia. Quando se dá esse processo revolucionário, sobretudo a Revolução Francesa, que iria impulsionar tantos outros processos revolucionários ao longo do mundo, deu-se essa ampliação da necessidade da população ter acesso a algo que só era restrito às elites. Então, a partir daí, vocês percebem o apelo à força que essa proposta tem, tendo em vista a igualdade. Ela é uma forma de se controlar ou combater a desigualdade, tendo em vista, claro, como objetivo final a igualdade de condições, favorecendo aqueles que não têm qualquer condição de lutar minimamente. Ela oferece armas mínimas para que essas pessoas, a princípio desfavorecidas, possam lutar contra aqueles que já têm tudo ganho na vida. Então aqui você já percebe o valor da educação pública. Essas pessoas existem, elas precisam de apoio. A instituição privada ela nunca vai dar esse apoio como gostaríamos, até porque nunca deu e nunca vai dar. Se desse, teria dado sucesso em outras sociedades efetivamente e plenamente liberais, mas não acontece. A educação pública ela leva alfabetização, cultura em geral, cultura histórica, por assim dizer, né? Uma consciência, ela vai contribuindo com a formação da consciência histórica dos cidadãos. Ela oferece aos cidadãos noções mínimas de ciências exatas, né, de matemática, de outras ciências matemáticas, e por fim, mas não menos importante, ela oferece à população em geral o domínio ou poder de conhecer coisas, né, e saberes antes só restritos a certas classes sociais, né, ou melhor, a certos estamentos sociais, né, porque classe a gente só passa a falar a partir do processo de Revolução Francesa. Por causa disso, gente, que se dá um processo contínuo, histórico, de tentativa de sucateamento da educação pública, porque isso é favorável, isso favoreceria grandes monopólios, né, oligopólios educacionais que trabalham com a educação privada. E o grande problema disso é que essas instituições elas não possuiriam, ou a princípio, né, supõe-se que elas não possuiriam esse engajamento, essa preocupação com a igualdade. Elas estão apenas preocupadas, ou em larga medida preocupadas com questões de ordem quantitativa, né, com passariano, números, mero rendimento em provas, em avaliações a nível nacional, como o Enem, e não necessariamente com essa equivalência social oferecida pelas instituições públicas, oferecida por esse serviço de ordem efetivamente social. Esse sucateamento sempre existiu, não é de agora. Podemos até tentar entendê-lo como uma reação a esse processo de tomada popular de uma educação antes restrita a certas elites e é contínuo, portanto. Então, assim, não é por acaso que grande parte da população se volta contra instituições públicas, não só as de ensino, porque há uma manipulação contínua da parte dessas elites, dos mecanismos informacionais, de maneira a detratar e sempre ofuscar as conquistas, os méritos da educação pública. Então, se você mal ouve falar disso, né? Você vê propagandas de instituições privadas, mas e as instituições públicas? Elas não obtêm nada? Com certeza obtêm. É por isso que depois eu ainda pretendo falar um pouco sobre essas conquistas, esses dados, esses números, para demonstrar como a educação pública é sim muito bem sucedida. Beleza, gente? Mas é isso, só para complementar essa discussão, não deixar nada em branco, mas é algo bastante aberto e que ainda vale um bom debate. Beleza? É isso, valeu, um abraço.